Eu saúdo com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos falar um pouco hoje da prática cristã, a prática de perdoar. Aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim as Escrituras: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Poder sentar. Aleluia. No nosso coração existem muitos questionamentos. E só quem pode calar esses questionamentos é o Senhor Jesus. Nós olhamos as Escrituras e percebemos que o sofredor Jó, ele questionou várias vezes sobre a sua situação. Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E somente Deus pôde calar o seu questionamento. Diante de tantas circunstâncias que nós vivemos, estamos vivendo, somente Deus pode calar a voz do nosso questionamento. Daquilo que nós falamos interiormente. Somente a voz de Deus, não é uma boa homilha, não é uma pregação expositiva, não é o homem, mas somente Deus pode calar a voz do coração do homem. E exatamente nessa noite, eu peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração, nessa noite, calando o seu coração, os seus questionamentos, a sua indagação, aquilo que você tem falado a Deus, que Ele possa trazer conforto à sua alma, à sua família, que Ele possa abençoar a sua casa com toda sorte de bênção. Quando nós saímos de nossa casa e viemos para a casa de Deus, logicamente nós estamos diante de um vírus terrível, e se arriscamos, quem dizer ao contrário, está mentindo, porque aqui nós fazemos todos os cuidados possíveis. Então existe um risco. E nós viemos para casa para ouvir algo da parte de Deus, porque nós estamos sedentos. Deus fala ao nosso coração. E a palavra hoje é essa: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem, assim, aqui está a máxima, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Quem vem primeiro? O perdão ou o amor? O amor ou o perdão? É uma pergunta intrigante. Quem vem primeiro? Ora, vamos expor aqui para os irmãos. Se o nível do amor de Deus baixar, existe possibilidade de perdão? Não. Deus nos perdoa porque Ele ama. Por isso que Ele nos perdoa. Jesus foi bem enfático ao dizer para Nicodemos, que Deus amou o mundo. Deus, Ele perdoa porque ama, irmão. Não é errado dizer que Jesus ama. Não é errado dizer que Deus ama. Porque Ele ama, por esse motivo dele amar, é que Ele perdoa. E também devemos ver essa máxima na nossa vida. Porque assim como Ele falou,
assim como ele disse nas suas sagradas escrituras, de fato nós devemos viver. Nós perdoamos nossos irmãos porque nós amamos. É a máxima do cristianismo, o amor. Então quem vem primeiro? O amor. O amor vem primeiro. Se nós deixarmos de amar, o perdão não tem qualquer chance. Então a falta de perdão, ela provoca separação, gera desconforto, que permanece dentro do coração. É uma doença perigosa que precisa de tratamento urgente, porque quando não mata, faz com que a vida seja terrível e dolosa. Quantas pessoas vivem assim, amarguradas, porque não conseguem perdoar? E Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar. Ele falou isso, irmãos, e viveu isso. Na Via Dolorosa, ele chegou a dizer: Pai, perdoa com seus algozes, que estavam acostumados a ouvirem palavras imprecatórias, palavras de maldição. Eles estavam acostumados a ouvir isso, os soldados romanos. E quando eles ouviram algo diferente de tudo aquilo que eles já ouviram, chamou a atenção deles. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Irmãos, o cristianismo é um desafio. A vida cristã é um desafio, onde nós temos que se esforçar. Sabe, irmão, nós não se esforçamos para ser ruim, não. Isso já vem no bojo. Nós se esforçamos para ser melhor. E Jesus nos mostrou essa máxima de perdoar aqueles que nos maldizem, de amar aqueles que nos maltratam. Este é o cristianismo vivo, extremamente difícil, mas extremamente eficaz, porque onde ele passa, exala o seu perfume. Aonde passa o amor, irmãos, não tem como as pessoas não se contagiarem, porque ele supera o ódio, supera o rancor, a mágoa. O amor, ele vence todas as barreiras, ele transpõe todas as barreiras possíveis. O amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Analisando esse texto, vemos que é possível uma família ser feliz, viver feliz, com as práticas estabelecidas nesse princípio do amor. Quem ama não é grosseiro, quem ama não é egoísta, quem ama não vive irritado, quem ama não guarda mágoas, porque o amor supera tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo, irmão, dentro da casa do Senhor, e nós estamos aqui dizendo nessa noite que Deus é amor, Deus é amor, e importa que os seus seguidores vivam o verdadeiro amor, aleluia. Eu tenho levantado esta bandeira, porque eu tenho visto algumas práticas que não têm sido verdadeiras para com o verdadeiro cristianismo. A mágoa mata o amor. Reconhecendo que a ofensa é uma possibilidade, porque quando nós se relacionamos, existe esse perigo de ofender e ser ofendido. Isso aí não tem como, porque somos imperfeitos. Quem é perfeito, levanta a mão aqui. Ninguém. Então existe uma possibilidade. Então os relacionamentos não estão isentos de falhas. Não estão isentos de falhas. É preciso dar ao ofensor uma chance de reconciliar-se. É necessário.
É necessário renunciar à ira, que a ofensa ocasionou. A palavra perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Cancelar a dívida. Está pago, você não deve mais nada. Perdoar é você não lembrar, é lembrar da situação, mas sem aquilo te incomodar. Isso é perdoar. Se aquilo tiver algum incômodo ainda, então você não perdoou. Perdoar é isso, irmãos. É aquilo não te incomodar mais. Olha, está perdoado em nome de Jesus. Aquilo não te incomoda mais. Pode tocar no assunto, você pode até lembrar, mas aquilo está perdoado. Ou seja, você cancelou aquela dívida. Perdoar é um ato de vontade. É você que decide, eu vou perdoar fulano. Senhor, me ajuda. Mas eu vou perdoar ele. Eu vou esquecer do que ele fez. Irmãos, todos nós aqui que estamos aqui, já fomos ofendidos em algum momento da vida. Seja no trabalho, seja no meio religioso, na igreja. Em algum momento nós já fomos ofendidos. Seja por quem está aqui, que não está isento de falha, ou para quem está na nave da igreja, ou para quem está exercendo um cargo de liderança, seja quem for. Em algum momento você já foi ofendido. E o que a Bíblia está recomendando nessa noite? A gente perdoar. Perdoai. Porque esse é o verdadeiro caminho. O caminho do perdão, aleluia. Uma família nunca será lugar de comunhão se nós guardarmos aquilo que não presta no lugar errado. Aquilo que não presta deve ser jogado fora. Acredito que toda casa tem um latão de lixo. Toda casa tem. E aquilo que não presta, você joga no lixo. Porque nós não tratamos essas emoções que às vezes nós sentimos e jogamos no lugar certo. Jogamos para bem longe de nós. Nós guardamos dentro de si. Guardamos raiva do nosso irmão, rancor, ódio. É preciso perdoar, irmãos. Se o lixo for guardado como tesouro e ficar guardado no cofre do coração, o que poderá acontecer? O que poderá acontecer? O perdão é um mandamento. É um mandamento do Senhor. O perdão deve ser incondicional. Está aí o desafio. A falta do perdão no lar bloqueia as promessas de Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. A oração é essa fantástica oração. Mas não devemos esquecer um princípio, o perdão. A falta de perdão dentro do lar bloqueia as promessas de Deus. O perdão deve ser sincero. O problema é que a falta de sinceridade. As pessoas não confessam mais seus erros e nem mesmo admitem seus erros. Não foi um pecado, não foi um erro contra o irmão, foi apenas um deslize. Então não tem que falar nada com ele. Não é assim, irmãos. Às vezes, existem pessoas que às vezes com um olhar, ela te maltrata, te despreza. Apenas com um olhar. E essa prática não deve haver essa prática no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Não deve ser assim entre nós. Jesus fez do perdão uma coisa operativa e eficaz.
ele jamais guardou ressentimento e nunca deixou que as ofensas pessoais lhe criassem raiz no coração. Nunca pensou em vingar-se de ninguém. Nós olhamos para o Evangelho de Marcos e vimos aquela cura milagrosa do homem da mão mirrada. Jesus mandou que esse homem estendesse a mão no meio e curou aquele homem. E logo ali os principais daquela sinagoga se levantou contra Jesus para o matar. E um dos líderes daquela sinagoga era Jairo. Jairo era pai daquela menina que adoeceu, que lá no texto mais à frente vai dizer, era pai daquela jovem que adoeceu e que foi pedir ajuda para Jesus. Quando Jairo chega diante de Jesus, Jesus não lança em rosto aquela situação que aconteceu lá atrás. Jesus não faz isso não. Agora você vem até mim. Você lembra que aconteceu lá atrás? Não, Jesus não fez isso. Jesus estendeu a mão para ele. Sem ressentimento, sem mágoa. E disse, vamos até a sua casa. Vamos até o seu lar. Irmão, no cristianismo não há espaço para esse tipo de sentimento. Não há espaço para esse tipo de situação. Porque Jesus nos chamou para algo muito supremo, muito grande. Está acima de tudo isso que nós vivemos aqui. Jesus pregou o perdão, viveu o perdão. E na hora da sua morte pediu perdão, como eu já disse. E ainda teve tempo de oferecer perdão para um dos seus companheiros de suplício. As Escrituras dizem que aqueles dois homens que estavam pendurados ali na cruz, estavam zombando de Jesus, estavam escarnecendo de Jesus. Em um dado momento, um deles se arrepende e começa a repreender o outro, que ainda blasfemava contra o Senhor. E a Sagrada Escritura vai nos mostrar que Jesus ofereceu perdão para aquele homem. A ponto de dizer para ele, olha, Jesus, ele creu em Cristo. E disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no Senhor. Hoje mesmo, irmãos, está a máxima do perdão, aleluia. Está aí a máxima do perdão que nós devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, lá no livro de Atos, onde estava tendo perseguição ali dos próprios patrícios, os judeus. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, que estava coordenando essa perseguição e ainda não tinha se convertido, e pegaram um homem chamado Estevão, que era cheio do Espírito Santo. A Bíblia lá em Atos vai nos dizer que virtudes este homem tinha. Um pregador do Evangelho, um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que pegaram este homem de pedrada. E a Bíblia vai nos dizer também que no momento da sua morte, ele disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, repetindo uma frase máxima de Jesus, aleluia. E diz as Escrituras que os céus se abriram, irmãos. Está aí, irmãos, quem perdoa é abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Quem perdoa vê a glória de Deus. Quem perdoa, aleluia, está vendo a presença de Deus, está com Deus, andando com Deus. Quem perdoa anda assim, aleluia. Mas quem não perdoa está na contramão do Evangelho, na contramão das Sagradas Escrituras. Não há lugar para ressentimentos, há lugar para perdão, aleluia. A prática do perdão é algo que devemos levar muito a sério. Precisamos escolher perdoar,
Pois o perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Vem do coração sincero, generoso, e não fere o amor próprio do ofensor. Não lhe impropera, não lança em rosto. É isso que devemos fazer. Não impõe condições humilhantes. Eu vou te perdoar aqui, mas não impõe isso. Não é motivado por orgulho, nem por ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus? Não? Não há ninguém nessa noite? Se você quer um lar abençoado, se você quer uma vida próspera, saiba perdoar, saiba amar, saiba oferecer a outra face. Oferecer outra face é fazer o inverso daqueles que te ofendem. É fazer o inverso. Se você for surpreendido em alguma ofensa, encaminhai o tal com espírito de mansidão, julgando por ti mesmo, para que você não seja tentado pelo diabo. Então, encaminhe o tal com espírito de mansidão, saiba perdoar, ame, porque esse é o Evangelho. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelas Tuas promessas, pelas Tuas riquezas. O Teu Evangelho, Senhor, é rico, é grande, é poderoso. E nós, meu Deus, meu Pai, somos pequenos diante, Senhor, desta grandeza. Meu Deus, meu Pai, por isso nós pedimos, Senhor, forças a Ti, do Teu Espírito Santo, para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós possamos amar, possamos perdoar, possamos fazer a Tua vontade como Tu quer, ó Deus, para que Teu Evangelho seja anunciado de maneira clara, de maneira, Senhor, meu Deus, meu Pai, clara, de maneira clara, para que assim as pessoas vejam que nós, meu Deus, meu Pai, servimos a Ti e amamos a Ti, Senhor, porque é assim, Senhor, que funciona. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa noite. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, suplicando a Tua bondade, a Tua misericórdia para com as nossas vidas. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Por isso oramos e Te pedimos, em nome de Jesus.